Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Celebramos hoje a festa de Santo Eusébio de Vercelli, Itália. E também na comunidade, na comunidade franciscana, hoje é o dia do perdão, o dia da reconciliação, e nós solidarizamos-nos com toda a comunidade franciscana, a partir de São Francisco de Assis. E vamos celebrar lembrando Manuel Borges Lima, Henrique Coimbra e Hildeberto Pascoal. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias disserem aos filhos de Israel: quem nos dará carne para comer? Temos saudade de peixe que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, melões, polvos, cebolas e alhos. Agora temos a garganta seca, falta-nos tudo. Não vemos senão o maná. O maná era como a semente do coentro e tinha o aspecto de alguma resina. O povo dispersava-se para o apanhar. Depois passava-o pelo moinho e pisava no almofariz. Por fim, cozia na panela e fazia bolos. Tinha o sabor dos bolos de azeite. Quando, à noite, o orvalho cai sobre o acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu chorar o povo, agrupado por família, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor inflamou-se fortemente e Moisés sentiu um grande desgosto. Dirigiu-se então ao Senhor, dizendo: porque tratas mal o vosso servo, e não encontrei graça a vossos olhos, porque me destes o encargo de todo este povo. Porventura fui eu que concebi este povo, fui eu que o dei à luz, para que me digas: toma este povo nos braços, como a ama leva a criança ao colo,
e leva-o para a terra que eu jurei dar a seus pais. Onde poderei encontrar carne para dar a todo este povo, que vem chorar para junto de mim, dizendo: dai-nos carne para comer? Não posso sozinho ter o encargo de todo este povo. É excessivamente pesado para mim. Se quereis tratar-me desta forma, dai-me antes a morte. Se encontrei graça a vossos olhos, que eu não veja mais esta desventura. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um lugar deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: não precisam de se ir embora, dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe eles: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhe Jesus: trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu os olhos ao céu, recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens,
sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, tirado de São Mateus, capítulo 14, versículo 13, 21, é um dos Evangelhos. Os outros evangelistas também falam deste acontecimento, mas cada um à sua maneira. Portanto, os 3 evangelistas sinóticos, São Mateus, São Marcos e São Lucas, o Evangelho de São João é um pouco diferente, mas todos falam deste acontecimento da multiplicação dos pães. E Jesus disse-lhe: dai-lhes vós mesmo de comer. No texto de hoje, este texto vem depois da morte de João Batista e está ligado à festa de anos, de aniversário do tetrarca Herodes Antipas. Portanto, aquele governante fazia anos e a mulher da sua amante, a filha da sua amante, dançando muito bem, e ele prometeu-lhe tudo à frente dos convidados, incluindo até metade do seu reino. E ela foi se aconselhar com a mãe e pediu a cabeça de João Batista. O martírio de São João Batista portanto, é celebrado no final do mês de agosto. E Jesus estava muito triste com esta notícia. E São Mateus coloca este banquete, o banquete da morte, porque o banquete do tetrarca Herodes foi um banquete de morte, culminou com a corte de cabeça de João Batista, contrasta com este banquete da vida de Jesus. E portanto, nós temos que compreender este episódio de Jesus muito triste, porque João Batista tinha recebido a notícia da morte de João Batista. O Evangelho transmite-nos muitas vezes os sentimentos de Jesus para com as pessoas, especialmente os doentes e os pecadores. Em muitas partes do Evangelho vêm os sentimentos de Jesus à tona, como neste Evangelho. Jesus estava a viver uma notícia triste, como nós, tantas vezes. E exprime-se, através do sentimento aprofundado humano, a intenção salvífica de Deus, que deseja que todo o homem alcance a verdadeira vida. Mas a multiplicação dos pães é uma catequese para dizer aquilo que Jesus vai fazer no futuro, que é o verdadeiro pão, na Eucaristia. E nós temos vindo a celebrar e a meditar nos últimos dias este dom da Eucaristia. Jesus está a preparar a sua comunidade para celebrar a Eucaristia no futuro, o banquete da vida, em contraste com o banquete da morte do mundo. Foi uma alegria muito grande naquela festa de Herodes, com a filha, que dançou muito bem, mas terminou por ser um banquete identificado com a morte. E a multiplicação dos pães para os pobres, para aqueles que não tinham para onde ir, para aqueles que não havia solução, é o banquete da vida. E a Eucaristia é o grande banquete da vida. Este Evangelho está cheio de lições. E uma lição, Jesus dá uma grande lição de solidariedade humana, quando rejeitou a ideia dos seus discípulos, que despedisse as multidões. Manda-os embora, que não nos chateiem, que não nos aborreçam. Isto é o que nós muitas vezes dizemos para os outros, quando os outros nos incomodam. Manda-os embora, vão lá procurar outro lado. Jesus disse não. Dá uma grande lição de solidariedade e de atenção aos que mais sofrem. E diz: dai-lhes vós de comer, esforçai-vos, fazei alguma coisa de bem,
Mandar embora os outros não é muito difícil. E Jesus dá uma lição muito grande aos seus discípulos. Como eu disse há bocadinho, no início, nós, na comunidade franciscana, e nós aqui bem ao lado da igreja portuguesa, está a igreja de São John's. E os padres que estão em São John's são franciscanos. São da família de São Francisco. E hoje, em toda a família franciscana, a escola que está a ser construída junto da igreja de Holy Family vai ter o nome de Escola de São Francisco, onde muitos portugueses estudaram. Agora está renovada, vai ser a Escola de São Francisco. Mas na família, hoje é o dia do perdão de Assis. Às vezes nós não nos apercebemos de tudo e devemos solidarizar-nos e até pensar no bem ao longo de tantas gerações que a comunidade, os frades e as freiras franciscanas fizeram pelo mundo. Hoje é o dia do perdão de Assis. Todos aqueles que se confessarem, comungarem, rezarem pela intenção do Papa, receberão a indulgência plenária. Mas há um detalhe especial: deve-se peregrinar a uma igreja franciscana, catedral, santuário ou sé. Como começou esta tradição? Uma noite, no ano do Senhor 1216, Francisco estava compenetrado na oração, na contemplação na igrejinha de Porciúncula. Nós todos sabemos que São Francisco, quando saiu da casa do pai, saiu nu, entregou as roupas, foi ter com o bispo e depois retirou-se para uma igreja que estava em ruínas, que é a grande nascente, é onde nasceram os franciscanos. E é nessa igrejinha. Ele estava, a igreja toda em ruínas, e ele estava a meditar, estava a refletir, São Francisco de Assis, quando repentinamente a igrejinha ficou repleta de uma vivíssima luz e Francisco viu sobre o altar o Cristo e à sua direita a sua Mãe Santíssima, circuncidados por uma multidão de anjos. Francisco, em silêncio e com a face por terra, adorou o Senhor. Perguntaram-lhe então o que ele desejava para a salvação das almas. A resposta de Francisco foi imediata: Santíssimo Pai, mesmo que eu seja um mísero pecador, te peço que a todos os e confessados virão a visitar esta igreja, lhes conceda amplo e generoso perdão com uma completa remissão de todas as culpas. O Senhor lhe disse: ó irmão Francisco, aquilo que pedes é grande, de coisas maiores és digno, e coisas maiores tereis acolhimento, portanto, o teu pedido, mas com a condição de que tu peças esta indulgência da minha parte ao meu vigário na terra, ao Papa. É interessante que Jesus Cristo apareceu a São Francisco e lhe disse: vai falar com o Papa, que é o meu representante na terra. Imediatamente, Francisco apresentou-se ao pontífice, que na altura se chamava Honório III, que naqueles dias encontrava-se em Perúzia, e com candura lhe narrou a visão que teve. O Papa, Honório, o escutou com atenção e, depois de alguns esclarecimentos, deu a sua aprovação e disse: por quantos anos queres esta indulgência? Francisco destacadamente respondeu: Pai Santo, não peço por anos, mas por almas. Portanto, foi um pedido ab eterno, para sempre. E feliz, dirigiu-se à porta, mas o pontífice chamou-o de novo: como não queres nenhum documento? E Francisco respondeu-lhe: Santo Padre, Deus cuidará
de manifestar a obra sua. Eu não tenho necessidade de algum documento. A carta deve ser a Santíssima Virgem Maria, Cristo, o escrivão e os anjos testemunhas. Poucos dias mais tarde, juntos com os bispos de Úmbria, ao povo reunido de Porciúncula, Francisco anunciou a indulgência plenária e disse entre lágrimas: irmãos meus, quero-vos mandar todos para o paraíso. E hoje, desde o ano 1216, no século XIII, desde o século XIII, todos os anos se celebra nas igrejas franciscanas o dia do perdão. E nós às vezes, nas nossas paróquias, estamos longe, não nos apercebemos disto. Mas é bom tomarmos consciência deste facto e darmos graças a Deus por ele. E sobretudo pela graça da salvação, da possibilidade das portas do céu se abrirem para cada um de nós, através da oração, através das boas intenções, através de gestos tão simples como confessar os pecados, confessarmos pecadores, o perdão, o confessar os pecados, foi sempre o fundamento da vida do cristianismo. Termos a capacidade de reconhecer os nossos pecados. Nós estamos a chegar à festa do Santo Cristo dos Milagres e vamos tentar, também com o confessionário, que já que não podemos ter festas, mas pelo menos que alguns, aqueles se sentirem chamados, se tenham a coragem de se aproximar do perdão, porque ser igreja, ser católico, não é possível sem o perdão de Deus. Somos pecadores e temos que reconhecer isto para nos aproximarmos com grandeza da sua Eucaristia. Demos graças então a Deus por este dia do perdão de Assis, de toda a comunidade franciscana, e louvemos o tanto bem que ao longo da história da Igreja, da história da salvação, Deus tem feito. Há muitos que têm aceito a proposta. Isto não é obrigatório. Cada um aceita ou não aceita. Cada um segue este caminho ou não a segue. A vida é assim. Portanto, muitos irmãos, multidões de pessoas, gerações e gerações, aceitaram. Portanto, e nós temos que nos questionar também se aceitamos ou não. Então, que este dia do perdão de Assis, chamado perdão de Assis, nos faça refletir e pensar, e que o santo de hoje, que também é italiano não, nasceu na Córcega. A Córcega é uma ilha no meio do Mediterrâneo, foi para Roma. Santo Eusébio de Vercelli foi um homem também do perdão. Esteve 6 anos preso por defender as suas ideias, por ser fiel a Jesus Cristo. E quando saiu da prisão, foi visitar as comunidades cristãs e levou o perdão para todo o lado. E é por isso é que é grande, por isso é que é santo. Não se revoltou, não fez asneiras, perdoou. E é essa vocação que nós somos chamados, a vocação de perdoar. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo, que saciou com 5 pães as multidões que o seguiam, faz-se alimento para saciar a nossa fome. Cheios de confiança, elevemos ao Pai a nossa oração, dizendo: ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que a Igreja, sempre fiel a Jesus Cristo, sacie as multidões com a palavra do Evangelho e também com o pão da vida eterna, oremos.
para que, durante a caminhada desta vida, em vez de nos queixarmos do que nos falta, saibamos agradecer a Deus o que recebemos. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que os ministros da nova aliança do Senhor peçam perdão das suas próprias fragilidades e intercedam pelas de todos os cristãos. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que os homens que ainda hoje passam fome e buscam trabalho noutros países possam mudar o rumo das suas vidas e dos seus. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que a nossa Assembleia não se canse de ouvir o Senhor e de saciar a fome na mesa da palavra e da Eucaristia. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Manuel Borges Lima, Henrique Coimbra, Hilberto Pascoal, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe.